Olá, meus caros, reflexão aqui no conteúdo edificante acerca de Deus seja louvado. Deixe o seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Salmos, um texto para a gente explanar acerca desse tema ou assunto. Salmos 41, 13. Bendito, ou em outras versões da Bíblia, louvado seja Deus, ou o Senhor, Deus de Israel, do século em século. Amém e amém. Louvado seja Deus, ou Deus seja louvado. Você já ouviu essa expressão, esse jargão no meio cristão. No entanto, apesar de ser tão fácil essa expressão, e muitos vão dizer ou dizem, é algo mais complexo, mais profundo. Deus é digno de louvor, digno de adoração. Deus não divide sua glória com outrem. Então, louvar não é simplesmente louvar. Requer mais profundidade, mais sinceridade, essência. Louvar, eu posso louvar apenas de lábios. O próprio Jesus, citando Isaías, disse isto: esse povo me honra de lábios, mas o vosso coração está distante de mim. O louvor não é meramente um ato de canto ou de você entoar louvores, músicas, mas é algo que refere-se à adoração genuína a Deus. E Jesus disse para a mulher samaritana: haverá um tempo que não adorareis nem no monte e nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e procura tais que assim o adoram. Paulo vai falar à igreja de Coríntios, quando houve ali a comilança, a bebedeira, um não esperava pelo outro. Na ceia do Senhor, ele disse: isso, porém, não os louvo. Não era um ato louvável os cristãos não esperar um pelo outro, ser, de fato, glutão e beberrão. Inclusive se embriagavam naquele vinho. E a Bíblia nos diz para não embriagar em vinho que a contenda, mas encher do Espírito. E quem tem o Espírito produz o fruto do Espírito, que é temperança, equilíbrio. Então, nós temos variados tipos de louvores. Deus é digno de louvor, no entanto, não é qualquer louvor, e existem inúmeros louvores. E alguns, obviamente, que não agradam a Deus. Qual é o louvor que agrada a Deus? Aquele que é perfeito, que Jesus disse: discípulos, não impensais das crianças vêm a mim, porque delas é o reino dos céus, delas sai o perfeito louvor. Então, todo cristão que é uma criança, não no sentido de ingenuidade, porque Paulo condenou a meninice. Jesus, dando resposta aos seus discípulos, trouxe ali, obviamente, um conceito muito interessante acerca da criança, que é a sua simplicidade, singeleza, seu amor, transparência, e isto nós devemos fazer. Esse é um louvor a Deus. Nós procedermos como as crianças, no sentido de sermos sinceros, transparentes, aptos a perdoar, preparados para perdoar, pedir perdão sempre, desenvolvermos o genuíno amor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com nós mesmos. Se erramos, confessamos nossos erros. Enfim, foi isso que Jesus tentou passar, o recado. Então, isso é louvável. O louvor genuíno é adorar a Deus em espírito e em verdade, amando Ele sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo, fazendo o que as crianças fazem. Em síntese é isso. Uma coisa vai fechando com a outra. As crianças do conceito de Jesus, não da ingenuidade, lembrando. Então, louvado seja Deus. Passa, transcende a questão do simplesmente verbalizar essa expressão, esse jargão.
Muitos estão aí falando, louvado seja Deus, Deus seja louvado, glória a Deus, aleluia e tal. Mas esse glória, esse louvor não chega aos céus. Porque a adoração genuína a Deus chega aos céus. O louvor, quando é divino, quando é sincero, chega aos céus. Como foi no caso de Silas e Paulo. Estavam na prisão, louvaram a Deus, e como Deus trabalha ou habita no meio dos louvores, e louvores sinceros, aí já era um cântico, no entanto tinha sinceridade, verdade, tinha adoração, em espírito e em verdade, estava a fim mesmo de louvar o Senhor na luta, na prova, na adversidade, e até mesmo pregar o evangelho da paz às pessoas. Deus foi lá e enviou o seu anjo e abriu o cárcere, e eles conseguiram ganhar o carcereiro, dizendo, ó, se crê, salvará tu e tua casa. E o carcereiro ficou temeroso, porque ia sofrer represália do Império Romano, já que, na concepção dele, Paulo e Silas teriam dado um jeito para quebrar, destruir as cadeias. E ele, quando viu todo mundo, então, saindo, acabou pensando em se matar. E Paulo voltou e disse, não é necessário fazer isso, estamos todos aqui. Aconteceu isso e aquilo. Foi Deus que fez isso. Se tu crê nesse nome, você vai ser salvo. E ali Deus trabalhou. Então veja, quando há o louvor, há sinais, há maravilhas. Quando há o louvor sincero. Quando há, de fato, sinceridade, temendo a Deus, você desfruta das bênçãos dele e, por conseguinte, tem sinais e maravilhas no seu lar, na sua família, ao seu redor. Algo acontece. Nada fica parado, estagnado. Porque onde Deus está, algo acontece. Então, esse é o louvor. Louvor não só de lábios, mas de coração. Que, de fato, nós temos que dar. Louvado seja. Eu louvo. Um louvor certo. Deus. Mas qual é o Deus? Na nota do real está Deus com letra maiúscula. Na Bíblia está Deus com letra maiúscula. Mas você pode até mesmo utilizar o Deus com letra maiúscula na sua tentativa de adorá-lo, louvá-lo, mas de um modo equivocado, que não chega. Bem como você pode, sabendo, tendo consciência que está adorando equivocadamente, e deve estar aparentemente adorando Deus com letra maiúscula, está adorando Deus com letra minúscula, Deus desse século, Satanás, Deus Mamon, do dinheiro, por aí vai. Porque quando você adora, não sabendo da maneira que você adora equivocada, Deus perdoa o seu tempo da ignorância. Agora, quando você sabe e adora, tentando transparecer que você está adorando ao Deus Jeová, passando para o povo uma falsa ideia de adoração, você obviamente está pecando e está adorando outros deuses. Isso é condenável. Ou é condenável? Então, essa é a grande indagação. Louvado seja Deus. Faça a si mesmo. Examinar o homem a si mesmo. Você tem louvado a Deus como ele merece? Ele é digno de louvor. Mas a adoração é, de fato, digna. A adoração é para Deus? Tem um viés genuíno? E você tem adorado a Deus, de fato? Se você tem cumprido a doutrina de Cristo, amarás a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo, está dentro dos conformes. Ainda que seja difícil, dificultoso, você se esforçando nesse sentido, com essa mentalidade, com esse pensamento, Deus vai, com certeza, lhe ajudar, abençoar. Agora vamos a falar do dinheiro, né? Tá aí, Deus seja louvado no dinheiro. Curiosidade acerca disso. Em 1986, a expressão Deus seja louvado no dinheiro passou a vigorar no Brasil. Pedido de quem? José Sarney, quando era o presidente. Lembrando que o presidente era Tancredo Neves, acabou morrendo, e José Sarney, que era seu vice, substituiu. José Sarney, que era e é do PMDB, ou MDB atualmente. Então, em 1986,
Deus seja louvado. E já era um outro dinheiro, né? Aliás, era um outro dinheiro. Depois veio até o Plano Real, que foi em 94. Era Cruzado Novo, Cruzeiro, enfim. E isto se deu porque José Sarney se declarou, é declarado um católico praticante. Inclusive tem uma frase dele que ele disse que uma pessoa que passa pela terra, a face da terra e não crê em Deus, ela realmente não entendeu nada na vida, mais ou menos assim. E isto foi passível de ação, porque estaria ferindo o Estado laico. O que é laico? Não religioso. Foi para o STF em 2012. Chegando lá, o Ministério Público advogou e os ministros optaram por negar o pedido e arquivar o processo que visava tirar, Deus seja louvado, do dinheiro. Aí a gente tem que meditar em alguns pontos acerca dessa questão de Deus seja louvado no dinheiro. O primeiro é que você, olhando friamente para aquela nota Deus seja louvado, passa um recado subliminar de que é para louvar o dinheiro. Aquela nota Deus seja louvado, a nota é o dinheiro e eu louvo o dinheiro. Tá? Essa pressão. Você pode ter essa reflexão. Segundo, que apesar de estar ali Deus seja louvado, e dá para entender isto, pode servir para pregar acerca de Deus. Ou seja, para falar do Evangelho. Como assim? É uma pregação, Deus seja louvado, a pessoa pode fazer, então, uma reflexão acerca, puxa, Deus seja louvado, tem que louvar a Deus. Se ela tiver algum conhecimento, obviamente, do Evangelho, se ela não tiver, vai ficar meio complicado. E um terceiro ponto é a questão da laicidade do Estado, que não poderia estar ali, e que isso feriria alguns princípios, ou esse princípio e tal. Fato é, independente de estar ali, eu já fui em um dado momento contra isso, agora já nem sou tão contra assim, porque eu vejo nessa segunda hipótese, quando eu citei, pode fazer a pessoa refletir acerca de louvar a Deus mais do que aquela nota, mais do que aquele dinheiro, para ela não ser tão avarenta. Se ela tiver um pouquinho de noção das coisas, do Evangelho, de amar o próximo como a si mesmo. No entanto, nós sabemos que não é qualquer louvor. Não é simplesmente porque está ali na nota que a pessoa que pega o dinheiro vai estar abençoada ou próspera, ou vai ser próspera, ou vai estar adorando a Deus. Não é porque eu uso a camisa de Jesus, que eu estou com Jesus, ou que eu tenho Jesus em minha vida, que está me abençoando. Não é porque eu uso adesivo no meu carro, ou nos umbrais, vamos dizer assim, das portas e janelas, enfim, que eu vou ter a bênção. Porque é algo, como já disse, que transcende, está acima dessa mera louvação, vamos dizer assim, desse mero louvor. Então, ficamos com essas palavras, meus caros, que a questão é adorar a Deus de verdade. O Salmo diz: bendito ou louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século, amém e amém. De geração em geração, de posteridade em posteridade. Amém, amém. Assim seja hoje, assim seja amanhã e assim seja sempre. Ou será, ou deve ser sempre. Louvar o Senhor de uma maneira genuína. Não de lábios, não apenas em músicas ou em poesias, em gravuras, em escrituras, mas louvar em atos. Esse é o verdadeiro louvor. Em prática. É importante, sim, louvor pela voz, adoração verbalizada, com a mente ligada no trono da graça, mas realmente ainda falta alguma coisa, que é em obras, em atitudes, e para com o nosso semelhante, para de fato lhe abençoar, ou ser um canal de bênçãos, um instrumento de Deus para ganhar almas, para de fato suprir a necessidade do próximo, de acordo com as suas necessidades. Que Deus faça refletir acerca e até uma próxima. Quando você em Deus deposita sua fé em Deus.